senão a tua casa, Senhor, onde nós nos reunimos para te adorar, Senhor. Pai, que nesta noite, Senhor, nesta noite a tua palavra, o Senhor é o pastor, Senhor, o bom pastor, que fala conosco, Senhor. As ovelhas conhecem a tua voz, Senhor. Nós somos as tuas ovelhas, todos que estão aqui, Senhor. Nós fomos lavados e remidos pelo precioso sangue de Jesus. Fomos comprados por bom preço, não com sangue de touros, de animais, mas pelo precioso sangue de Jesus. Fala conosco, esta palavra que é viva, Senhor, esta palavra que vem do teu trono, a palavra que vem da tua fonte, Senhor. Fala com a tua igreja, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Me coloco aqui diante da tua presença para que o Senhor fale com a tua igreja, em nome de Jesus. Amém. E podeis assentar, irmãos. Quero já pedir, por favor, projeta o Evangelho segundo São João, capítulo 17, versículo 17, por favor. Louvado seja Deus, já temos ouvido Deus falar aqui conosco, irmãos. Desde o início do culto, Deus falando sobre reverência, Deus falando sobre santidade, Deus falando sobre conversão, né, que foi o hino que os varões cantaram. E agora também Deus usando o irmão evangelista Wellington, falando sobre a coroa, sobre o alvo, né, sobre essa trajetória que cada um de nós temos aqui nesse tempo tão curto, irmãos, que nós temos aqui nessa vida, e nós precisamos colocar os nossos olhos realmente nesse alvo, que é Jesus. Então esse versículo, esse é o versículo que nós vamos basear a nossa ministração nesta noite, e meditar aqui com vocês, irmãos. Nós desejamos aqui meditar nessa palavra viva com você. Não quero somente aqui apenas pregar a palavra de Deus, não, eu quero meditar com você. Eu quero que você medite, porque eu acredito, irmãos, os irmãos vão lembrar aqui que quando o bom pastor fala, a nossa cóclea, lembra? A cóclea que capta a frequência da voz e consegue identificar de quem é a voz. Estão lembrados? Não sei se os irmãos lembram da ministração que nós fizemos aqui em outra oportunidade. Então, a cóclea, ela identifica aquela voz e a frequência leva, então, a informação para a nossa memória, fazendo essa relação de que aquela voz é a voz do bom pastor. Então, que nessa noite, irmãos, as nossas cócleas espirituais estejam atentas para ouvir a voz do bom pastor, não a voz do pastor Ricardo. E se tiver alguma coisa que você ouvir no seu coração e tiver que reclamar, reclame com Deus. Reclame com Deus. Se tiver alguma coisa, reclame com Deus, irmãos. Estou aqui na presença de Deus, sendo um instrumento de Deus para a sua vida. Um instrumento de Deus para a sua vida, para a gente continuar no alvo, seguindo, caminhando para a coroa, para buscar a coroa incorruptível. Então, o texto, irmãos, ele é parte de uma oração de Jesus. É a oração sacerdotal de Jesus. Capítulo 17 de João vai dizer: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, nesse momento, irmão, Jesus está orando ao Pai e expressando através de uma oração um desejo. E que desejo era esse de Jesus? Que nós fôssemos santificados na verdade. Mas espera aí, que verdade é essa? E até é importante a gente abrir esse parênteses, porque as pessoas se apropriam de verdades. Existe hoje, irmãos, espalhado aí, a gente tem visto em muitas igrejas,
que as pessoas se apropriam de algumas verdades, e que são verdades que não tem nada a ver com a palavra genuína, não tem nada a ver com vida de santificação, não tem nada a ver de vida de comunhão com Deus, está mais numa relação de entretenimento e outras coisas, mas a gente não consegue em nenhum momento identificar alguma coisa relacionada à transformação de vida, à santificação. Então, são verdades que as pessoas se apropriam. E elas se apropriam de forma que elas passam a acreditar que essa é a forma de viver. Só eu nessa meditação, enquanto eu estava estudando a palavra, eu estava lembrando de uma coisa. E não é... O que eu vou falar para os irmãos aqui não é uma coisa que eu ouvi de alguém me contar. Eu vou dizer para os irmãos o que eu vivi, o que eu acompanhei. E alguns dos irmãos que até que congregou comigo sabe disso, pastor Joseval, irmã Yolanda, pastor Gilmar também foi do mesmo ministério que a gente. A gente, por algum tempo, irmãos, passou vivendo, acreditando que espiritualidade estava relacionada a vestes. Olha, irmãos, e nós testemunhamos pessoas serem excluídas do hall de membros da igreja, e eu não sei quem é que vai dar conta disso, também não é da minha alçada, porque eu não tinha gerência sobre isso, a gerência era de quem estava na liderança da igreja. Essa responsabilidade é deles, eles vão ter que dar conta, é deles. E muitas pessoas foram excluídas da igreja porque usava bermuda, porque eu já ouvi até filho de um pastor dizer: olha, irmão Ricardo, eu fui excluído porque eu assisti televisão. Acho que Yolanda e Jó sabem até quem é. Fui excluído porque fui jogar futebol. Olha só, irmão. Então, olha só, percebam bem o que eu estou querendo meditar com os irmãos. É que é possível, isso nos dá sustentação para dizer que é possível que pessoas dentro do Evangelho se apropriem de verdades e que façam relação dessa verdade com espiritualidade. E o que, na verdade, quando a gente vai para a palavra viva, que é a verdade, que santifica, a gente não encontra isso. A gente não encontra isso. A gente sabe que, relacionado às vestes, tem o padrão, não tem nada escrito até, tem um padrão que é a questão de decência, ordem, né? Esse é o padrão. E cada um, né, precisa entender isso, mas não é o caso, né, que não compete a mim fazer esse tipo de trabalho, né, mas só estou trazendo um exemplo do que eu testemunhei acerca disso, de verdade, de como as pessoas se apropriam da verdade. Então, quando Jesus ele faz essa oração, o que ele está querendo dizer? E os irmãos podem acompanhar o raciocínio comigo e aí também pensar sobre isso. Jesus está querendo dizer: Pai, esse santifica-os. Se os irmãos lerem o texto todo, os irmãos vão claramente entender que Jesus está se referindo a nós, a todos aqueles que o Pai entregou para Ele. Santifica eles na verdade. Jesus estava querendo dizer: Pai, transforma eles na verdade. E diz: a tua palavra é a verdade. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Quando Jesus falou isso, irmãos, ele estava, só para a gente se localizar, Jesus estava fazendo essa oração sacerdotal. Já tinha passado, né? Era quinta-feira ainda, porque já tinha passado a Santa Ceia, Judas já tinha traído Jesus, eles já tinham saído daquele local, já estavam no Getsêmani, né?
Então, essa oração sacerdotal é entre a última Santa Ceia e a prisão de Jesus. Que aí, depois disso, né, Jesus está no Getsemane, Jesus vai se retirar para um outro lugar, que era um jardim, onde ele costumava ir com os discípulos. Judas, sabendo disso, ele vai levar os soldados romanos para lá, para que prendesse Jesus. E então depois acontece, né, passa ali a quinta-feira, quando chega pela manhã, das 6 às 9 horas da manhã, Jesus ali passa por aquele processo de julgamento, aquela briga de jurisdição entre Pilatos e Herodes, até que então Herodes manda Jesus de volta para Pilatos, e então Pilatos diz para ele: ó, teu povo aí está te condenando, até que decreta a condenação de Jesus. Então Jesus vai ser açoitado, aquele processo todo, vai ser cuspido, coroa de espinhos, até que ele vai então ser conduzido ao Gólgota, lugar da caveira. Então Jesus vai permanecer lá até às 15 horas, às 3 horas da tarde, quando ele vai entregar o espírito dele ao Pai e vai dizer: está consumado. Então, nesse momento o véu se rasga, né? Então passa a ter um novo caminho para as nossas vidas, e que nos dá o acesso ao Pai. É por isso que nós acessamos ao Pai, né? Nós oramos ao Pai. Por quê? Por causa de Jesus. Então, irmãos, voltando aqui, só para os irmãos se localizarem exatamente em que momento era esse da oração sacerdotal, quando Jesus fala: santifica-os na verdade, eu estava pensando que só há necessidade de santificar alguma coisa que ainda não é santificada, porque o que é santo já é santo, né? Não precisa ser santificado, mas só precisa ser santificado aquilo que ainda não é santificado. E aí, irmãos, o próprio versículo vai dizer que, mas quem é que faz isso? Quem é que santifica a nossa vida? É a verdade. Mas espera aí, que verdade é essa? É a verdade que os homens se apropriaram aí? Não. A verdade, irmãos, é essa aqui. Essa é a verdade. Essa aqui é a verdade. Essa aqui é a palavra. Essa aqui é a que santifica. Essa aqui é que transforma. Essa aqui é que me confronta. Essa aqui é que me rasga. Aleluias. Essa é a verdade. Essa é a verdade, irmãos. E aí eu estava pensando nesse texto e lembrando do que o apóstolo Paulo falou aos Romanos no capítulo 12, ele vai dizer: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E aí depois vem o versículo 2. Versículo 2, o apóstolo Paulo vai dizer: e não vos conformeis com este século, mas, e aí é aqui esse ponto aqui, irmãos, transformai-vos pela renovação da vossa mente. E é que esse detalhe que eu queria que os irmãos prestassem atenção. A vontade de Jesus expressa na oração sacerdotal: santifica-os na verdade. O apóstolo Paulo vem trazendo, através dessa carta à igreja de Roma, dizendo: não se conforme com esse mundo, mas transformem a vossa mente pela renovação. Então, santificação é transformação. Mas transformação aonde? No coração? Transformação na perna? Não, irmãos. Transformação na mente. Quando a transformação é na mente, naturalmente, o exterior vai acompanhar o que aconteceu aqui. Os irmãos vão testificar o que eu estou falando aqui.
Acontece a mudança aqui, a santificação acontece aqui. Por quê? Por causa da verdade que é a palavra. E aí eu digo para os irmãos, olha, irmãos, essa palavra que é viva, que é a verdade, que santifica, que transforma, não precisa de nenhum enfeite. Não precisa. Veja bem o que eu vou falar, irmãos. Cada um tem o seu jeito. Eu não estou falando aqui que quem grita ou quem faz isso, isso aí é cada um. Mais uma vez eu vou falar, eu não tenho gerência sobre o que as pessoas fazem. Eu tenho gerência sobre as minhas atitudes, os meus comportamentos. Então, essa palavra viva, ela não precisa de enfeite. Então é um erro crasso alguém achar que gritar vai conseguir mudar alguma coisa, que pular vai mudar alguma coisa. Ele pode pular, ele pode... Aí eu reforço. Pode ser o jeito da pessoa. Eu às vezes observo aqui, tem irmãos aqui que vão louvar e ficam ali no cantinho, quietinho, louvando, e ficam ali sentindo a presença de Deus, mas dá para ver que tá descendo uma essência na vida da pessoa, e tem outros que já levantam a mão, nesse movimento, está descendo a essência na vida dele também. E aí o que eu quero dizer com isso, irmãos? Que o que não pode é a pessoa achar que usar alguns recursos que vai mexer na emoção vai trazer santificação, vai trazer transformação, vai trazer mudança. É um erro, volto a dizer, crasso. É um erro crasso alguém pensar e alguém fazer isso, né? A gente vê hoje em dia aí as pessoas se utilizando de recursos para mexer com a emoção, vários recursos, e tem até pastores que fazem cursos até, para poder ter habilidade de comunicação, para poder mexer e tocar ali na emoção da pessoa. Irmãos, não funciona. Vai ser passageiro. Pode ser até que a pessoa ela tenha aquele comportamento, aquela atitude, mas só em algum momento. Porque se a mudança não acontecer aqui, e essa mudança não for pela palavra, não for pela verdade, não tem santificação. Não tem. Não tem santificação. E a santificação é a vontade de Jesus para nossas vidas. Jesus está dizendo isso na oração ao Pai. Pai, eu desejo que esses que o Senhor me deu, que estão aqui, que estão espalhados pelo mundo, eu desejo que eles sejam santificados pela Tua palavra. E a Tua palavra é a verdade. Então o apóstolo Paulo, ele deixou bem claro, né, que essa mudança não acontece em nenhum outro lugar senão na mente, né? E aí a metanoia, né, que a gente conhece bem. E aí o que é a metanoia? A metanoia é uma transformação essencial de pensamento ou de caráter, transformação espiritual. A metanoia é uma transformação essencial no pensamento, não é nas emoções, no pensamento. Então a metanoia, ela faz com que a gente mude de direção. Eu estava até vendo uma postagem, foi ontem, uma postagem muito interessante, tinha até a ver com o que a gente estava meditando. Nessa postagem tinha 2 guichês. Um guichê estava escrito aqueles que querem mudar, e outro guichê, aqueles que querem mudança. E aí, nessa postagem, tinha uma fila imensa para quem queria mudança. E não tinha ninguém para quem queria mudar. E qual é a leitura disso, irmãos? É que as pessoas estão querendo mudanças, entretenimento, vamos mudar aqui, mudar ali, tal. Não, irmãos. A mudança não acontece por fora, não.
não são luzes, não é... A mudança não acontece por fora. Se as pessoas querem usar métodos, desde que esses métodos estejam baseados na palavra de Deus, cada um tem métodos, isso é uma coisa, é pensamento diferente, cada um tem um método, cada um pensa diferente. Agora, desde que, seja verificado que ali está acontecendo metanoia, pela palavra, pela verdade, santificação. Então, irmãos, as pessoas estão em busca da mudança, de mudar, vamos mudar o exterior, vamos mudar isso, mudar aquilo, mas precisa da mudança aqui, irmãos. E aí, o que nós estamos aqui diante de Deus, com muita responsabilidade, falando aos irmãos, que eu olho para os irmãos, eu tenho o temor, irmão, porque eu sei que vocês são ovelhas de Deus, são ovelhas de Cristo, compradas por bom preço. Então eu preciso ter responsabilidade aqui, com a palavra de Deus. Então, a santificação é a transformação pela renovação da nossa mente, das nossas atitudes, dos nossos comportamentos. E essa é a vontade de Jesus, quando a gente olha para a oração sacerdotal dele, dizendo: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, acontecendo a metanoia, vai acontecer a metamorfose, A gente fala em metamorfose, a gente lembra logo da transformação da lagarta para a borboleta, E é interessante isso, que apesar de ser uma transformação de organismo, mas figuramente, irmãos, traz uma compreensão muito fácil para a gente. Por quê? Observem bem a lagarta. O estilo de vida de uma lagarta é rastejando, É rastejando. Olha quando ela é transformada para a borboleta, ela já voa. Ou seja, a metamorfose, ela vai aparecer naturalmente quando acontece a metanoia. Então, eu tenho então, e aí eu estava pensando sobre qual é a combinação perfeita? É um coração contrito, quebrantado na presença de Deus, e Deus não despreza. Quando esse coração contrito e quebrantado, ele se encontra com essa palavra, vinda da fonte verdadeira, vinda do altar de Deus, acontece o quê? A santificação, a transformação aqui, E aí, naturalmente, as pessoas vão observar a metamorfose na nossa vida. E isso é maravilhoso, irmãos. Por quê? Porque aí não é uma coisa que alguém vai me contar, vai me falar, não, mas é uma coisa que cada um de nós estamos experimentando na presença do Senhor. Então, essa palavra, ela não precisa de enfeite, não precisa. Ela é suficiente para produzir nas nossas vidas a santificação, a transformação, pela renovação da nossa mente. E aí, só que tem uma coisa, irmãos, é que se eu acredito na palavra de Deus, mas acredito só numa parte da palavra de Deus, e quero viver só uma parte da palavra de Deus, não é em Deus que eu acredito em mim. Se eu quero viver uma vida de santificação, se eu quero viver na presença de Deus, e quero viver só apenas aquilo que me agrada, que me satisfaz, não é a Deus que eu estou seguindo. Eu estou seguindo a mim mesmo. E aí Jesus, quando estava com uma multidão seguindo ele vai parar e vai olhar e vai dizer assim: olha, espera aí, vocês todos estão me seguindo?
Então, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Vamos lá. Aquele que quiser me seguir, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Negar a si mesmo, ou seja, eu preciso obedecer a palavra por completa, não apenas viver a palavra só um pedaço, né? Ou seja, viver a palavra, vou viver só ali na igreja, né? E quando eu saio da igreja, eu já estou vivendo de outra forma. Ou seja, voltando para o exemplo da minha metamorfose, na igreja eu sou a borboleta, e quando eu saio da igreja, estou em outros ambientes, eu sou lagarta. Olha, irmãos, precisamos fazer aqui o que Deus já falou aqui, o alvo é Jesus. Precisamos olhar para Ele, precisamos buscá-lo, precisamos manter a nossa vida focada nele. Ele é a luz verdadeira, é nele, porque a vontade dele é a nossa santificação, a vontade dele é a nossa transformação. Então, a combinação perfeita é um coração desejoso de mudar com essa palavra viva. É a combinação perfeita, porque dali vai acontecer metanoia. É impossível não acontecer metanoia. É impossível não ter mudança quando há um coração quebrantado e contrito na presença de Deus e ele se conecta com essa palavra verdadeira. E aí, irmãos, qual é... Deixa eu olhar a hora aqui que eu... Qual é a evidência de uma metanoia? Qual é a evidência? Como identificar que uma pessoa que tinha um estilo de vida, igual a lagarta, vamos dizer assim, e que agora já tem outro estilo de vida, já voa como uma borboleta? A identificação é exatamente isso. É o estilo de vida. Eu estou até lembrando aqui agora, eu converso às vezes com o Thales, com a Letícia, e eu sempre lembro disso, que quando eu aceitei Jesus como meu Salvador, uma das coisas que eu recordo bem, que Deus mais ministrou no meu coração, foi mudança de amizades. Irmãos, Deus ministrou muito no meu coração, que eu deveria, a partir daquele momento que eu estava, então, decidido a ter uma vida de santificação, de ser santificado na verdade, de estar vivendo a palavra, que eu deveria mudar de amizades. E sempre quando acontecia, de eu descer e me juntar ali com eles, eu conseguia entender isso, eu conseguia entender essa voz, que me dizia, não é mais aí, você não é mais lagarta, você tem que viver com borboleta agora. Você não é mais lagarta, você tem que viver com borboleta. Mas Senhor, aqui a gente está se divertindo. Não, eu te chamei para te santificar. Eu te chamei para te santificar. E não é santificação pela metade, não. É santificação por completa. E esse processo, irmãos, ele é contínuo. Ele é contínuo. Se eu parar com a minha manutenção, sabe o que acontece? O velho homem quer voltar. Se eu parar a manutenção, o velho homem quer voltar. E eu preciso ter esse compromisso de fazer essa manutenção. Senão o velho homem, ele quer voltar. Então, nós vemos aqui, irmãos, um exemplo muito claro de metanoia e de metamorfose. Apóstolo Paulo, nosso irmão evangelista Wellington
citou aqui a pessoa do apóstolo Paulo, que realmente é uma pessoa que a gente louva a Deus pela vida dele. Foi um homem que tinha uma vida, né, de lagarta, vamos dizer assim. Depois virou uma borboleta, rapaz, que saiu fazendo grandes obras aí, e que hoje nós estamos aqui, e graças a Deus pela vida dele. Mas o apóstolo Paulo, por exemplo, quando ele era Saulo, vamos então agora debruçar sobre a vida e o estilo de vida do apóstolo Paulo. Ele era um homem que participou de assassinatos de servos de Deus. Pediu autorização aos sacerdotes para que no caminho, quem ele encontrasse de mulher ou de homem, fosse preso. Então, observem bem que o estilo de vida do apóstolo Paulo, a vida que ele vivia, era completamente reprovável. Deus não aprovava a maneira com que o apóstolo Paulo vivia. Se ele permanecesse nesse caminho, qual era o final dele? Senão um final sem Deus. Até que o apóstolo Paulo se encontra com a verdade, se encontra com a palavra que é Jesus. Cai do cavalo, fica cego, vai para a casa de Judas, rua chamada direita, e aí, olha só, irmãos, até então, ninguém sabia o que tinha acontecido, mas as pessoas sabiam que o apóstolo Paulo era um cara que matava crente. E Deus, eu fico imaginando, eu ouvi Deus mandando eu ir na casa do apóstolo Paulo. Espera aí, Senhor, não vou não. Eu tenho minha esposa, tenho meus filhos. Esse homem, o texto vai dizer, depois os irmãos podem ler, que no capítulo 9 de Atos, que Saulo ainda respirava. Ou seja, ele ainda estava naquela prática de querer o mal das pessoas, principalmente o mal dos servos de Deus. Ele ainda estava. Não tinha acontecido nenhuma metanoia na vida dele. Mas quando ele encontra Jesus, quando ele encontra o Mestre, quando ele encontra a palavra viva, quando ele encontra a verdade, acontece. Na mente, não na emoção, não. Porque senão o apóstolo Paulo no outro dia estava matando de novo. Mas aconteceu, na mente. Então o apóstolo Paulo era uma lagarta. E agora ele passou a ser uma borboleta, vamos dizer assim. E qual é o sinal? Qual era a evidência de que tinha acontecido a metanoia? De que o apóstolo Paulo tinha se encontrado com a palavra, que é a verdade, e que a verdade tinha santificado a vida dele. Era então que o apóstolo Paulo, ele não mais matava cristãos. Ele não mais estava envolvido com aquelas coisas. Por isso que Matias, que foi o discípulo que Jesus falou para ele ir falar com o apóstolo Paulo, orar pelo apóstolo Paulo, ele teve esse receio, porque ele sabia da fama do apóstolo Paulo, ele sabia o que o apóstolo Paulo tinha cometido, mas Deus chega para ele e fala: vai, porque esse é para mim um vaso escolhido, e eu lhe mostrarei o quanto é necessário sofrer pelo meu nome. E esse homem vai até lá, ora pelo apóstolo Paulo, então ele volta a enxergar, mas toda aquela redondeza, aquelas pessoas, sabia da fama dele. Mas como é que ele ia mostrar então que tinha acontecido a metanoia na vida dele? Eram os comportamentos dele, que seriam diferentes. As atitudes de Paulo, então, passou a ser diferentes. Os comportamentos de Paulo, então, passou a ser diferentes. E as pessoas que estavam ali começaram a testemunhar que na vida dele tinha acontecido
uma mudança pela palavra, uma mudança pela verdade. A santificação tinha acontecido na mente do apóstolo Paulo. A ponto dele dizer, né, que não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo agora, não vivo segundo a minha vontade, mas vivo segundo a vontade de Deus. E aí, como é que alguém pode falar isso? Alguém que matava, que assassinava. Será que alguém falou da palavra de Deus para ele e gritou, pulou, sacudiu, enfim? Não, irmãos, ele teve um encontro verdadeiro com a palavra, com Jesus. E quando tem um encontro, irmão, verdadeiro, acontece mudança. Acontece a mudança. A gente tem um outro exemplo de metanoia, é Zaqueu. Zaqueu era supervisor, irmãos. Ele era o superintendente daquela região em Jericó, responsável pelos impostos. E aí, o que acontece? Tem notícias de que Jesus ia passar em Jericó. Zaqueu sobe num sicômoro e dali ele enxerga Jesus. E Jesus faz o quê? Manda ele descer. Na verdade, ali, a gente lendo o texto, a gente vai entender que não foi Zaqueu que se ofereceu, foi Jesus que chamou Zaqueu. Porque Jesus conhecia o coração de Zaqueu. Zaqueu desce, é recebido na sua casa, recebe Jesus na sua casa, e ali, irmãos, estava um coração quebrantado, desejoso de mudar, e quem estava ali? Aleluia! Quem que estava ali na casa dele? Ele precisa estar na nossa casa. Ele precisa estar na minha casa. E ele não pode estar somente na cozinha da minha casa. Ele precisa estar no quarto, ele precisa estar no banheiro, ele precisa estar na sala, ele precisa estar na varanda. Ele é a palavra viva, a palavra que santifica, a palavra que transforma. E nós precisamos manter, irmãos, o alvo. O alvo é Ele. Ele é a palavra que transforma. Então, quando Zaqueu tem esse encontro com Ele, e é linda essa história, irmãos. É linda porque a gente vê uma pessoa que estava ali vivendo um estilo de vida como uma lagarta, como o apóstolo Paulo. E agora, quando ele tem um encontro verdadeiro, que acontece a mudança na mente, olha o que ele vai dizer. Ele vai dizer que vai entregar metade dos bens que ele tinha. Quando acontece a metanoia na nossa vida, irmãos, quando acontece a transformação na nossa vida, quando nós nos encontramos com a verdade, que é a palavra que nos santifica, irmãos, as primeiras mudanças são as coisas que mais prendiam a gente antes. Tem um texto antes de Zaqueu, que é o texto sobre o jovem rico. Ali, quando Jesus vai falar conversar com aquele jovem, ele está preocupado com a vida eterna. E aí Jesus vai dizer assim: você cumpre os mandamentos? Ele, sim, desde a minha mocidade. Só que Jesus, conhecendo o interior dele, vai dizer assim: ainda te falta uma coisa. Ele achou que fosse justificar, fosse sair justificado ali, né? Naquela conversa com Jesus, vou sair bem aqui na fita, né? Vou sair justificado. E Jesus falou: peraí, rapaz, não vai sair agora não, tem uma coisa para te dizer. Ainda te falta uma coisa. E aí, irmãos, Jesus toca num ponto, que é o ponto que estava impedindo daquele jovem estar em condições de, se Jesus chamasse ele, naquele momento, ele perderia a vida eterna. Só que o que aconteceu? O jovem preferiu amar mais esse pecado.
esse pecado que prendia ele preferiu amar mais. Ele teve um encontro com a verdade, diferente de Zaqueu, de Paulo, de tantos outros, que estavam ali com o coração quebrantado, e Deus conhecia o coração deles, se encontraram com a verdade, que é a palavra. E aí houve o quê? Uma mudança, uma transformação na vida deles. Esse jovem não. Esse jovem ouviu Jesus falar, tocar exatamente onde era necessário uma mudança, e o texto vai dizer que ele fez o quê? Ele saiu entristecido, porque ele não queria abandonar. E aí, irmãos, vou terminar já. Zaqueu, eu fico pensando, Zaqueu, quando teve esse encontro maravilhoso com o mestre, com a palavra, com a verdade, e então entendeu que alguma coisa diferente estava acontecendo na vida dele, ele vai, eu vou dar a metade, e se eu tomei ilicitamente alguma coisa de alguém, eu vou restituir 4 vezes. Na verdade, a lei falava que só era restituído 4 vezes se tivesse algum animal morto, o animal fosse morto. Mas Zaqueu, querendo se desprender, porque o encontro com ele, com a palavra, foi tão maravilhoso, que ele então disse assim, não, peraí, isso aqui eu fiz isso a vida toda, eu não quero mais saber disso não. Eu me encontrei com a verdade me santificou, a verdade me transformou. E eu fico pensando, irmãos, para a gente finalizar então, Zaqueu chamando todos os seus trabalhadores para uma reunião, dizendo assim, olha, amanhã reunião, 9 horas. E aí chega na reunião, ó, eu quero um relatório de tudo que vocês fizeram, tudo. Todos os impostos que foram cobrados ilicitamente, vocês tragam. Façam a conta de cada família, de quanto foi cobrado ilicitamente, e me tragam. Aí eles trazem, então agora vocês vão lá e devolvam 4 vezes mais. Isso só acontece, sabe por quê, irmãos? Metanoia. Encontro com a palavra, que é a verdade, que santifica aqui. Não santifica na emoção, santifica aqui. E essa é a vontade de Jesus. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Deus abençoe, irmãos.